Mas você também é um cara que fez sucesso, não foi na TV aberta, mas no cabo, como dizem. Muito. Você teve também um auge que você falou, pô, cheguei num patamar legal. O meu coração tem mais de colesterol. Né? Você também teve uma fasezinha ali de seleção brasileira. Assim, eu nunca mensurei muito isso. O que eu senti Porque era... uma hora você descobriu isso também. Você falou, opa, e mexe com a cabeça da gente. Eu tomava alguns sustos, né? Quando eu chegava em alguma cidade, eu chegava no próprio estádio de futebol, ou quando eu recebia mensagem de pessoas que eu sempre fui muito fã, assim, sempre admirei, e essas pessoas começaram a gostar do meu trabalho e tal. Então isso é uma recompensa muito importante. Assim, pra mim, juro por Deus, do mesmo valor. Quando você chega num estádio e as pessoas te reconhecem, querem tirar foto e tal, ficam felizes em te ver, e também as pessoas que você gosta gostarem do teu trabalho. Isso é bem bacana, assim, é bem legal. Eu acho que eu também tenho uma vantagem com relação aos caras que trabalhavam comigo ali na imprensa, porque o jogador, de modo geral, não gosta muito do jeito que a imprensa trata o futebol, trata os atletas. E eu tento levar mais pra resenha, pro entretenimento, pra brincadeira. Então, existia ali uma carência dos jogadores com relação à linguagem e tal, o tipo de comunicador, né? E aí eu acho que eu fui abraçado pelos caras, assim, né? O pessoal da comédia também, que sempre gostava um pouco mais pedia um pouco mais de reverência, e eu acho que eu abri um caminho interessante ali. E da música, que eu sempre falava do samba. Então, eu acho que eu fui abraçado, assim, tive a sorte de falar a mesma língua que uma rapaziada. E isso eu acho que acabou ajudando nessa projeção. Não, e você conseguiu fazer isso na ESPN, que é o lugar menos provável para alguém conseguir fazer isso. É o último lugar que você fala, vai ter um cara lá que vai fazer uma coisa um pouco meio fora da caixa. E os caras tiveram que aceitar, mas gerou muita invejinha, né, interna, né, Lene? Sempre tem, né? Vaidade, né? É problema. normal na comunicação. Mas antes da ESPN, você... Nada, eu fui pra ESPN... como você chegou lá na ESPN? Muita gente não tem essa dimensão, porque eu fiz durante 8 anos só o futsal. Porque como eu era atleta de futsal e treinador universitário, eu já era treinador há 8 anos. Tá. Treinador e atleta, né? Atleta profissional e treinador universitário. Aí quando eu tava ali numa dúvida se eu continuava jogando ou continuava como treinador, no começo de 2000, surgiu uma possibilidade de eu fazer um teste como comentarista de futsal. Eu tava meio, volto a jogar, não volto a jogar, por causa da faculdade e tal. Eu era treinador de um montão de faculdade, de um montão de time. E aí um amigo em comum falou, os caras vão começar a passar o Paulista de futsal. E me perguntaram se eu conheço alguém, eu sugeri você para fazer um teste. Fiz o teste, passei, e aí parei de jogar. Porque daí eu comecei a comentar o campeonato que eu jogava há 3 meses atrás. Não dá pra você continuar jogando. E já era treinador há 8 anos. Eu comecei a ser treinador com 18. Então, quando chegou com 26, eu tava jogando e tal. Eu falei, puta, eu acho que vai ser mais legal pra mim comentar, entrar numa carreira de comentarista e continuar como treinador. E aí eu comecei a fazer os jogos de futsal e fiquei no futsal, me estabeleci. Aí eu tive uma sorte que, acho que em 2008, ninguém queria fazer a Copa São Paulo. Ninguém queria fazer. Os caras que já estavam estabelecidos, ali tinha PVC, Calçade, Mauro César. Os caras não queriam fazer, porque dia 3 de janeiro... Você viaja o interior inteiro, um calor do caramba, chove no meio do jogo, certeza. E é férias escolares. Então, todo mundo que tá estabelecido não quer fazer. Lógico. Se puder, não faz. Não faz. Aí a mulher me ligou e falou, você faz só o jogo do dia 3, do dia 4 e do dia 5 de janeiro, que depois os caras voltam e... Aí eu falei, faço. E aí eu fiz o meu primeiro jogo de futebol... Foi na Copa São Paulo. Daí eu fiz os 3 jogos, o Trajano gostou, que era o diretor jornalístico naquela época lá. E aí eu fiz... Mas você fez sério? Fiz mais... Sério? mais sério, Tá. E aí não arregaçou, mas fez uma gracinha... Não, eu fazia com alegria. A minha ideia era fazer tá feliz de estar lá. Mas você já fazia as brincadeiras no futsal e tal, ou bem menos? Bem menos. E aí eu fiz a Copa toda. Fiz todos os jogos da Copa São Paulo. Fazia rodada dupla. Aí você fez tudo? Tudo, até a final. E aí, quando chegou Na final não te tiraram? Porque normalmente acontece isso. Eu dei uma sorte, porque foi assim, uma final que eles... Rio Preto contra... América de Rio Preto e Barueri. Sei lá, uma final meio que não... Não tinha nenhum grande... Não tinha nenhum time de grande torcida. Não.
Tá. Aí eu fiz. Aí falaram, vai. Eu sei bem como é isso. Vai você mesmo. Eu sei bem, E aí, sei lá, acabou numa quarta-feira, né? Aniversário da cidade. Aí, quando chegou na sexta, a mulher me ligou, falou assim, ó, o Trajano gostou de você, quer colocar você num jogo do campeonato holandês. Cara, eu nunca tinha visto nem a seleção da Holanda na Copa. Eu não tinha internet, tinha nada, era um lixo. Até hoje, né? Só queria saber de fazer minhas coisas, jogar bola, ser treinador e tal. Você faz, eu ganhava por jogo. Opa! Claro. Falei, pô, cara, O campeonato holandês é comigo Adoro mesmo. o campeonato holandês. é divisa, 6h20 da manhã, o que eu mais quero fazer? E aí que eu comecei a fazer os jogos, muito timidamente, muito ainda imitando quem eram as... Porque a minha ideia Quem não era era o locutor que tava sempre com você? sempre os piores. Mas estourou algum? Todos. Everaldo... Quem começava a narrar, tava comigo. Tá. Então, pô, contrataram o Paulo Andrade. O Paulo Andrade Porra. começou comigo. Mas os caras viraram tudo pica, bicho. Contrataram o Everaldo Marques. Aí, contrataram não sei quem, pra comer o Guga Villani. Tá. Vai comigo. Aí eles vão embora e eu continuava ali. Sempre presente nos piores jogos. AZ Alkmaar Muito. Pô, muito. contra Vitesse. Nossa senhora. Nem a TV Vitesse fez tanto jogo do Vitesse quanto eu. E aí, eu muito ali, tentando fazer o seguinte. Eu falei assim, bom, como eu ganho por jogo, quanto mais eu tiver aqui roubando os caras, ganhando um dinheiro, pra mim é melhor. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer o que os caras fazem, os que são bons. Eles falam lá, anota estatística, faz o negócio, a história da bagaça, os últimos jogos. E fazia aquele padrãozinho. E ficava uma bosta, porque eu não sei fazer o que os caras faziam. Tá. E aí eu fui naquele ali, que tava ruim pra todo mundo, tava ruim pros caras, mas ninguém via aquele jogo. Tava ruim pra mim, que eu não me divertia. 6 horas da A manhã. audiência não reclamava porque não tinha. Não tinha audiência. Então eu ficava aquele... Finge que joga. Até um dia que eu falei, puta, mas não é legal isso, cara. Não tô... Eu tava vendo um VT, curiosamente, assim, passando o canal, e botei, eu tava falando. Você se assistindo. Falei, que merda que é isso, hein, cara? Isso nem eu consigo, é chato. Aí eu falei, quer saber, meu? Eu vou pedir demissão, tocar o... Eu falei assim, ó... A pessoa falou pra mim assim, você não pode pedir demissão porque você não é contratado. Você chegar lá e falar assim, eu me demito. Você demite da onde, irmão? Que, irmão? Quem você quer? Só avisa que não vem mais. O cara fala assim, ó... Primeiro, quem é você? Qual é o teu nome? O que você faz aqui? Segundo, demissão, você precisa estar contratado. Você não... Exato. Eu falei, bom, vou fazer os bagulho do meu jeito. Alguém vai ver alguma hora e vai falar, ó, não vem mais. Ou não vem mais, ou gosto, ou gostei. Não, então, daí eu comecei a fazer nesse estilo. Deu uma coincidência ali que o Trajano tava saindo foi tirado ali de diretor de jornalismo para entrar o João Palomino. E ali o João Palomino, ele olhava com mais simpatia, uma coisa mais alegre, com mais leveza e tal. E ali começou a mudar a chavinha para mim. E o que fez a diferença mesmo foi que eles me colocaram num programa. Eu comecei a fazer o bate-bola com o Rodrigo Rodrigues. Que a ESPN, assim, tinha bate-bola 1, 2 e 3. Isso. Sport Center 1, 2 e 3. Se você não tava nenhum daqueles, você não tava na televisão. E eles me botaram, eu e o Rodrigo, num bate-bola. Daí eu fui... Pra mim, assim, quanto mais minutos os caras me davam, mais eles estavam assinando uma carta em branco. Total. Eu fazia uma. Aí tava no dia seguinte, carta em branco. Fazia outra. Tava no dia... então eu fui ganhando confiança pra fazer, que eu acho que é o que eu sei fazer, é de conversar no bar, na frente da televisão. Só que às vezes no bar, você dá uma exagerada. Fala umas Na merda. televisão também. Eu fazia isso. Mas você não exagerou tanto na ESPN, é porque pra ESPN, qualquer coisa assim já era um exagero. Não. Entendeu? Se aquele programa que a gente fazia, que depois fez muito sucesso, que é o Bate-Bola Debate ali, com a apresentação do Bruno Vicari e tal, se ele passar hoje, a gente tá preso. Mais ou menos que nem ali, não é que nem o Pânico, mas é guardado as proporções por ser uma... Por ser na ESPN. É, na ESPN. Por ser na ESPN. Mas o que pegou mesmo quando você tava no programa? É o decreto. Não, assim, o decreto teve fases, né? Ele assim, mudou a história do horário lá. Então dava sexta-feira, meio-dia, a gente arrebentava gente de todo... Os caras, os grandão, os pica filmando.
passando no grupo do WhatsApp. E aquilo foi uma loucura mesmo. Foi uma coisa que fechou patrocínio, sabe? A audiência do canal, chamou a atenção de muita gente. Então foi uma coisa boa. E o pessoal do terno e gravata lá na ESPN acho que não gostou muito. Não, o pessoal, eles não fingiam que não existia. Finge que não existe, né? Finge que não existe. Tá O dando. cara tá fazendo um puta sucesso, os caras fingem que não, como se não tivesse Aí negócio que eles não concordam com aquilo. É, Mas tipo, se der cagada, a gente não foi a gente. É, exatamente. Então ninguém falava, era muito louco, assim. Aquilo arrebentava, se passava, o cara olhava pro outro lado e Não sei tal. nem- não sei nem quem é. Aí, quando chegou no auge do decreto, aí o pessoal da lacração do mimimi tava atento, tava assim, ó, esperando chegar no pico. Chegou, ele falou, vamos pegar alguma coisa que ele falar e vamos cancelar. E aí foi o dia que eu falei, se viu o Penta já aguenta. Aí eu virei pedófilo com a minha filha de 4 anos, porque eu falei, se viu o Penta já aguenta. E eu tinha falado coisa muito pior antes. Falei, pesou mais que um polenguinho, menos que um transatlântico, eu ponho pra jogo. Eu fico impressionado com o Polenguinho. Podia colocar... Esse não deu merda. Porque não era grande. Tá, E eu me arrependo disso. tá. Porque eu pego quem pesa mais que o transatlântico. Mas enfim, aí eu falei isso aí. Quando deu isso aí o pessoal cancelando, a minoria que faz um barulho, cancelando, pô, tinha, sei lá, vamos supor, 5 mil mensagens. Eles pegam 6 Nisso. criticando e põem lá na página. Tá? Mas assim, é tão ridículo, porque isso aí foi que ano? 2016, 17? Sei lá. Por aí, sei lá. 16. A Copa foi 2012. 2012. Não, mas ele não lembra que ano foi. Não, ele lembra. Tinha 14 anos. O que ele quis dizer? Pô, pra você ver a Copa, você tem que ter mais de 10 anos de idade. Não, pelo de menos 5 mais de anos. um ano, né? É, mais de 5 anos. Aí, tipo, os caras falam, não, quem nasceu em 2002 tem 16 anos, 14 anos. Cara, é o negócio é o negócio da piada e da... Nesse dia eu falei, quando o pessoal do UOL me ligou pra eu responder, eu nem sabia o que tá acontecendo. Falei, isso quando aí. liga o UOL, fudeu. Não, daí eu peguei e falei assim. Quando liga o UOL, Aí é problema, aí é problema. O UOL e a Veja. Quando liga esses dois... Aí eu falei, mas o que aconteceu? Que eu não tô sabendo o que aconteceu. Falei, não, foi uma frase que você falou hoje. Falei, já sei. Que eu falei, hoje é dia do Netflix virar X vídeos. Falei, o pessoal do Netflix ficou bravo. É, processo da empresa. Daí eu, não, se viu o Penta já aguenta. Falei, não, mas isso aí... E expliquei lá e tal. Aí, beleza. Não adiantou nada, porque o UOL não quer nem saber. Eu falei, Vai publicar o que quiser. mas você Passou- aprendeu que não pode atender, né? Eu nem sabia que... Aí o pessoal passou um pouco, o pessoal da ESPN me ligou. Falou, Mas saiu a nota. saiu a nota. Aí o pessoal da ESPN me ligou. Falei, bom, aconteceu isso, uma loucura e tal. Eu não sabia que era cancelamento, não sabia que existia isso. E hoje ele tem um programa chamado Cancelados. Junto com esse outro animal. Aí ele falou assim, ó, você tem que pedir desculpas publicamente. Tem que Direção da No ESPN. mesmo espaço. Aí eu falei, não vou pedir. Porque se eu pedir desculpa, eu vou estar falando que eu pensei Sim. o que eles estão falando. E eu não pensei nisso. E naquela época do decreto, inclusive, eu era casado. e tal. Já tinha dado o Rafinha Bastos, né? Que é meio parecido. Mais ou menos. Mas já Já tinha dado. tinha. Pô, a maior loucura, tudo que eu fazia era mentira. Porque a maior loucura que eu podia fazer na sexta-feira à noite era ver a Série B do brasileiro. Fazia tudo, era mentira, era brincadeira. Mas você quebrou o paradigma, Lê, lá, entendeu? E aí eles falaram, não vou pedir desculpa. Então eles só assumiram o decreto, quando deu a merda, falou, pede desculpa. Aí sabe o que eles fizeram? Eles pediram desculpa Sem o seu consentimento. sem o meu consentimento. Aí eu falei assim, ó, a partir de hoje, eu não faço mais o decreto na TV. Aí comecei a fazer nas minhas redes sociais. Aí quando eu vou pro Esporte Interativo, o Esporte Interativo já me contrata sabendo quem eu sou. Me contrata Já esse Alê... por esse motivo. Legal. Então, quando eu por chego, isso, né? Por quando eu isso. chego no Esporte Interativo, é muito louco que os caras do canal fizeram um decreto, cada um pegou um decreto meu. O Zico começa a minha recepção com o Zico falando do decreto. Aí você fala, porra, fudeu, né? Tô grandão, tô grandão, cara, tô grandão. Aí ficou diferente. Liberaram falar o que eu quiser. Aí foi bom. Aí ainda a gente conseguiu trazer o Rodrigo. E aí, Que é um cara que eu acho que foi uma das perdas de amigo que eu já tive na vida Tá que eu mais louco. sofri. O meu da comunicação era o meu melhor amigo. E aí a gente, fez um momento. Levamos o Gui Palese. Que cagada, hein? Cagada monstra. Tá comigo lá no Futebol Raiz. Um abraço, Guipa.
Não tem perna, né, coitado? Não, tem membro inferior. O que você faz? Você bota um banquinho, pega ele na recepção, como que ele vai até lá? Nunca treinou perna, coitado. Mas enfim, daí aí que a coisa degringolou mesmo ali, que era vida louca, era no esporte interativo.